Pessoal, voltando aqui à correção das atividades, né, a questão 3, né, lê a seguir alguns trechos do discurso de George W. Bush sobre o início da guerra no Iraque, na madrugada do dia 20 de março de 2003, né, e aí ele pede abaixo aí, a respeito da guerra no Iraque, e considerando os trechos acima, pode-se afirmar que, item 1, é uma questão de alternativas, né, é um conflito que teve como estopim, ou como início, né, os ataques aéreos ao território americano no dia 11 de setembro de 2001. Desde então, o presidente norte-americano George W. Bush investiu na liderança da luta contra o que se resume no termo terrorismo, quer seja no plano interno, quer seja no plano externo. Verdade, né, pessoal? Ocorreu o início aí desde o período da derrubada das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center, né, que ele criou essa política de terrorismo para invadir, né, o território iraquiano no Oriente Médio, tá? Então o item 1 está correto. Item 2. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos e seus aliados não pode ser explicada apenas pela necessidade de desarmar o Iraque, libertar sua população e defender o mundo de um grave perigo, como afirma o trecho acima. Deve-se considerar também os interesses norte-americanos no acesso e controle dos recursos petrolíferos iraquianos. Sim, como eu havia dito para vocês, né? Desde a década de 90 que os Estados Unidos tentam invadir o Iraque e ter o domínio dos seus campos de petróleo. O poderio norte-americano é calcado unicamente em ideais humanitários e na forte capacidade militar que os Estados Unidos têm para resolver conflitos em outros países, com uma experiência acumulada desde a Guerra Fria, quando iniciaram suas intervenções internacionais. Errado, né, pessoal? Porque na realidade não tem ideais humanitários e a experiência dos Estados Unidos não foi na Guerra Fria, foi muito antes, desde a Primeira Guerra Mundial, né? Então esse item 3 está errado. Item 4. Mesmo agindo sob o comando da ONU, a decisão dos Estados Unidos de invadirem o Iraque foi condenada pelos países europeus, como Inglaterra, Itália, França e Alemanha, tradicionais aliados de Saddam Hussein, que temiam o alastramento do conflito para todo o Oriente Médio. Até a citação dos países aí está correto, mas falar que esses países eram aliados de Saddam Hussein é que está errado, né? Então as alternativas aí é a letra B, né? A alternativa é a letra B, somente o item 1 e 2 que está correto, tá? 4. Vencer a guerra foi fácil, o difícil está sendo controlar a área ocupada. Trata-se da invasão do Iraque por parte da coalizão comandada pelos Estados Unidos, usando como pretexto algo que nunca se comprovou qual seja a existência do poderoso arsenal de armas de destruição em massa. As forças militares ocidentais derrotaram Saddam Hussein, capturando-o algum tempo depois. Tradicionais aliados dos Estados Unidos, como a França e a Alemanha, não esconderam sua desaprovação ao ataque contra o país árabe. Na própria América Latina, países como o Brasil recusaram-se a apoiar incondicionalmente a ação do presidente Bush. Com o auxílio do texto acima e considerando o quadro de elevada tensão existente no Oriente, assinale a opção correta. Vamos lá. Item A. Embora tenha demorado algum tempo, os Estados Unidos comprovaram que o Iraque escondia grande quantidade de armas de elevado poder de destruição. Olha, na realidade eles comprovaram, mas ninguém sabe se também seja uma conspiração, né, norte-americana, né? Uma ideia de ter colocado algumas armas lá para ter, vamos dizer assim, julgar que o Iraque justificar a sua invasão, né? Por isso que a gente considera a letra A. B. A resistência militar de Saddam Hussein foi mais vigorosa do que os norte-americanos imaginavam, daí a difícil e morosa tarefa de derrotá-lo e aprisioná-lo. Não foi bem a resistência militar, e sim um pós-entrada no Iraque, né? Os conflitos, as guerras civis que tiveram, né? C. Deduz dos textos que a União Europeia, em seu conjunto, deu apoio integral à decisão dos Estados Unidos de invadir o Iraque, inclusive fornecendo tropas e armamentos. Não, alguns países forneceram, mas vocês viram que a França, a Alemanha, a Itália, né, foram contra essa entrada dos Estados Unidos no Iraque, né? Após a queda de Saddam Hussein, desmoronou-se a defesa iraquiana. Desmobilizando, o país não ofereceu resistência às forças militares de ocupação. Pelo contrário, sofreu muita resistência, né, os norte-americanos ao invadir, né, ao entrar no Iraque, permanecer no Iraque. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, assim como de outros países latino-americanos, fez algum tipo de crítica à decisão de Washington de invadir o Iraque? Não fez crítica, só que também não foi tão a favor assim da entrada, né, dos Estados Unidos no Iraque, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço, espero que vocês tenham aproveitado. Se cuidem, tá? E fiquem com Deus. Tchau!